Bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias, que está começando a partir de agora. Nós estamos ao vivo para trazer as notícias e as informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo, o clima para o final de semana, também as cotações. Edição de hoje, sexta-feira, dia 8 de junho. A partir de agora, então, a gente vai comentar alguns assuntos. O principal assunto que ainda a gente vai comentar bastante, que está sendo discutido, é a questão do frete mínimo. Ontem o governo divulgou uma tabela, mas depois revogou. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo em relação a isso. A Federarroz também tem o dado aqui, diz que vai ingressar na justiça contra o tabelamento de frete. Na economia também a CNI diz que vai brigar contra o tabelamento do frete, que também está trazendo problemas aí para a indústria. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Vamos ver como é que ficou a Bolsa de Valores e o dólar nessa sexta-feira. O dólar teve uma queda bastante expressiva, porque o Banco Central aí, fez compras de dólares, enfim, ele de alguma forma esteve no mercado, atuando no mercado para melhorar então o câmbio. Então, a partir de agora, fique ligado, está no ar Destaque Rural Notícias. Vamos então começar falando sobre que a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, divulgou um comunicado protestando contra a decisão do Ministério do Comércio da China de aplicar tarifas à carne de frango brasileira como direito antidumping provisório. A nota diz que a associação reafirma que não há qualquer nexo casual entre as exportações de carne de frango do Brasil e também eventuais situações mercadológicas locais. Segundo a associação, os esclarecimentos apresentados pelo setor produtivo, também pelas agroindústrias exportadoras, esclareceram aí a ausência de qualquer possível dano aos produtores e também ao mercado chinês. A entidade considera que essa determinação da medida é um retrocesso nas relações comerciais construídas por brasileiros e chineses ao longo da década. Lembrando que em 2017, a China foi o destino de 391.400 toneladas de carne de frango do Brasil, equivalente a 9,2% de tudo que o país embarcou no período. E que essa investigação de antidumping foi iniciada no mês de agosto de 2017 por solicitação de produtores locais. Esse processo, conduzido pelo governo chinês, inclusive contemplou empresas que não exportam para o país asiático. Temos aqui informações também relacionadas à China, mas sobre soja. As importações de soja pela China no mês de maio somaram 9.690.000 toneladas, volume 1% superior se comparar com o mesmo período de 2017, ou na comparação de períodos iguais de um ano atrás, quando o país comprou 9,59 milhões de toneladas. O Departamento de Alfândegas do país foi quem trouxe esse dado, essa informação. No acumulado do ano, de janeiro até maio de agora 2018, foram importadas 36.170.000 toneladas, queda de 2,6% se for comparar com o mesmo período do ano passado, quando foram importados pelos chineses 37,12 milhões de toneladas. Vamos falar sobre que a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, informou hoje que vai ingressar na Justiça contra o reajuste do frete do transporte de cargas no país. Segundo o diretor jurídico da entidade, Anderson Belloli, a Federarroz optou por ingressar com ações judiciais na medida em que este aumento agrava consideravelmente a crise que o setor arrozeiro vem sofrendo nas últimas 2 safras. E ele disse, infelizmente o produtor não pode mais uma vez arcar aí com este custo numa lavoura que já vem tendo dificuldades enormes e incontornáveis no sentido de resultados financeiros positivos. E o dirigente afirma que é compreensível a dificuldade do setor dos caminhoneiros, ou seja, entende a dificuldade na questão do frete, na questão de informação aí do preço, do custo dos caminhoneiros, mas a forma como a situação está sendo conduzida em relação ao tabelamento tem ferido princípios constitucionais, colocando em xeque a estrutura legal do país, foi o que disse então esse dirigente da Federarroz. Temos aqui também outra informação de que a intenção de plantio de trigo no estado do Rio Grande do Sul deve recuar 3,35% neste ano de 2018.
E aí, se isso acontecer, totalizaria 668.395 hectares. Essa estimativa foi divulgada pela Emater. Este ano, a produtividade média observada é de 2.142 quilos por hectare. Com isso, calculado as produtividades médias das últimas 10 safras, a produção total a ser alcançada seria de 1.431.000 toneladas. Esses números na colheita significam um aumento de 16,71% se a gente fazer uma relação com o ano passado, quando o estado do Rio Grande do Sul colheu apenas 1.226.000 toneladas por causa da baixa produtividade registrada. Esse primeiro levantamento foi realizado em 282 municípios gaúchos pela Emater, como eu falei, abrangendo aí 97% da área de produção do estado do Rio Grande do Sul. E o índice de preços da CEAGESP encerrou o mês de maio com baixa de 3,46% em relação ao mês anterior e foi influenciado principalmente pelo setor de verduras. Esse setor apresentou uma queda de 22,59%, compensando em parte a forte alta de abril, que subiu 47%. O comunicado da CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, diz que o único setor que registrou alta de preços foi o de diversos, com destaque para cebola e batata, diretamente influenciado pela greve dos caminhoneiros. E a companhia também explica que o indicador recuou apesar de algumas elevações de preços pontuais que foram causadas também pela paralisação dos caminhoneiros, principalmente produtos vindos de outros estados, e citou até abacaxi, mamão, melão, melancia, batata, cebola, entre outros. E no acumulado do ano, o índice registra alta de 4%. Para esse mês, a expectativa dos técnicos da CEAGESP é de continuar a redução nos preços, porque vai acontecer, pode acontecer ou deve acontecer um abrandamento das temperaturas nas plantações e também da normalização do abastecimento no mercado. Bom, agora nós estamos recebendo um convidado aqui na programação do nosso Destaque Rural Notícias. Eu quero saudar aqui a presença do nosso convidado, que é o Clayton Santos. Clayton, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por atender o nosso pedido de vir aqui conversar conosco. O Clayton é analista de mercado da TS Corretora de Grãos. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição, é um privilégio para nós poder participar aí, trocar uma ideia aí sobre o que está acontecendo com o nosso mercado aí. Importante isso, A gente quer começar a entender mais a fundo, Até justamente conversar com um técnico, um analista que está no dia a dia ali no trabalho, inclusive está no meio de toda essa situação que foi criada a partir da greve dos caminhoneiros, as reivindicações deles, o governo tentando resolver essa questão, só que a gente vê que a situação está complicada. Então, eu queria perguntar para ti, para começar, como é que está aí a questão, o comportamento dos preços dos grãos atualmente? Então, o mercado, basicamente depois que começou no início da greve, já basicamente uns 20 dias atrás, quando iniciou a greve dos caminhoneiros, praticamente que parou as comercializações. Os compradores, obviamente, saíram do mercado, até porque não tinham uma ideia de quanto tempo ia durar essa greve e primeiro queriam resolver esse problema para depois voltar às compras. Sim. Passou-se 15 dias de greve até que se então entrasse em um acordo, que dá para dizer que esse acordo até que foi meio que unilateral, para não dizer talvez a falta de experiência do governo em saber analisar todos os setores envolvidos, Sim. E aí, sob pressão do movimento, fez com que o governo tomasse algumas atitudes e elas não foram benéficas para a maioria. Talvez para a classe dos caminhoneiros, com certeza teve êxito para eles, mas na cadeia no todo teve um prejuízo. E isso está se confirmando agora. Então, para nós termos uma dimensão, tentar mensurar esses em valores, Sim. O mercado apontava na casa de R$90 para lotes disponíveis no Porto de Rio Grande, e o mercado ficou nessa instabilidade, mas os compradores não estavam comprando. Tinha uma indicação de preço, mas negócio efetivamente não estavam sendo realizados, ou não Certo. foram realizados. Certo.
Frustrou a expectativa, né? Porque se era para chegar em 90 com esse aumento da oferta... Daí, qual é que é onde é que está o grande entrave, dá para dizer assim, de tudo isso que está acontecendo? Então, primeiro, obviamente, foi a greve. Então, paralisou-se porque não tinha como transportar e criou toda essa estrutura. Inclusive, o produtor rural e até a própria comunidade como um todo acabou abraçando a causa, indo para a rua e tentando defender, porque a gente sabe que as coisas estão tão difíceis, né? E é legítima, né? Eu acho que o povo tem que realmente demonstrar isso. Mas o que está faltando? Está faltando um planejamento para que... tudo bem, eu vou ceder para aqui, mas e a outra ponta, como é que vai ficar, né? Então, essa parte técnica, né, de análise que faltou e que a gente vê que o governo está perdido nisso. Bom, tanto que ontem o governo revogou a tabela nova que foi feita justamente porque quem paga o frete estava, né, achando que não estava boa aquela tabela, só que os caminhoneiros tinham aceitado aquela que foi feita no dia 30, certo. E aí o governo revogou a tabela e hoje está valendo já de novo aquela do dia 30, quer dizer, tá um desmando, assim, dá para dizer assim, porque o que assim, o que às vezes a população não entende, ou às vezes um defende um lado, defende o outro. Acho que a gente tem que sair da emoção e ir para a prática, né, ou para a realidade, né, do que efetivamente está acontecendo. Então, acabou a greve, por quê? Porque foi pautado alguns assuntos que os caminhoneiros exigiam e o governo atendeu, certo? Para acabar a greve. Para acabar a greve. E um desses pontos, além da redução do valor do diesel e tudo mais, era a questão de uma tabela de frete, tá? Uma tabela de frete mínimo e que eu acho que tem que ter, entendeu? Como o produtor quer uma garantia de um preço mínimo para soja, para o milho, para trigo, que a gente sabe que na prática não funciona muito, mas existe, né? Sim. Eu acho que é justo o caminhoneiro também, obviamente, ter uma garantia de que, bom, eu vou fazer um frete daqui a Rio Grande, ou daqui a Porto Alegre, ou a São Paulo, que no mínimo esse custo para esse frete viabilize eu fazer essa operação. Agora, a decisão que o governo tomou, ele simplesmente pegou uma tabela e unificou ela, onde elevou o preço atual do mercado mais de 30%, 40%. E aí o que acontece? Aí no momento que o governo aceitou isso com os caminhoneiros, ele esqueceu de consultar a indústria, ou a base. Quem paga o frete. Quem paga o frete. O que acontece? Normalmente as indústrias, até por a questão de fluxo e de capacidade, de transporte e tudo mais, normalmente as empresas elas vão comprando as suas necessidades com 2, 3, 4 meses de antecedências. E a gente sabe que no período da safra há uma concorrência frenética aí entre compradores para atender os navios no porto, na própria indústria, ou propriamente o produtor para tirar a sua produção da lavoura. Então, é natural que os preços do frete se elevam. Passou esse fervor da safra, o mercado do frete tende a recuar para entrar dentro de uma normalidade. Quer dizer, não tem mais aquela necessidade de ter que carregar a qualquer hora, a qualquer custo, porque o produto já está dentro dos armazéns, tu pode, então, ter um fluxo contínuo e controlado. O que aconteceu? Então, no pior dos momentos, só para a gente ter uma ideia, no momento assim, do pior que eu digo assim, no fervor, no pico da safra, onde que mais se demandava de caminhões, o frete de Passo Fundo para Rio Grande rodava na casa de R$100, certo? Na entre safra ele trabalha entre R$70, R$60, 50, talvez 50 seja não viabilize muito o caminhoneiro, realmente não tenha lucro nessa operação, mas entre 70, 80 reais talvez é um preço razoável, entendeu? Entre as partes. Para quem certo? paga e para quem recebe. O que acontece? Então as indústrias, né, ou as empresas compraram a produção calculando esse frete de 80, talvez 90, 70, fazendo uma média assim, porque historicamente é isso. Porque o mercado frete ele tem que ser medido pela oferta e demanda, como qualquer outro produto, não pode mudar isso, entendeu? Sim. Aí o que acontece? O governo simplesmente taxou um valor, mas taxou um valor muito superior. Então tu pensa bem, as empresas já estão compradas, calculando um frete nessa faixa de 70 e 80, ele um pouco vai para 130, 140 reais, quer dizer, tem uma diferença de 40, 50 reais por tonelada, que as empresas que compraram, elas vão ter que bancar isso. Sim. Então o que as empresas fizeram? Elas saíram do mercado. Saíram do mercado dizendo, enquanto o governo não rever essa tabela, nós não vamos comprar nada e não carregamos nada. Bom, aí foram para a negociação com o governo. Aí sobre essa pressão dessa semana toda e ontem, durante o dia,
o governo cedeu, não, então vamos fazer uma nova tabela, né, para que venha atender e fique num valor mínimo, mas que fique flexível. Sim. Porque nessa tabela atual, né, essa pós-greve que foi a reivindicação, tinha mais um agravante, que o governo generalizou, né, o balizou por baixo, porque nós temos vários tipos de transporte, né? Tem aquele transporte de granéis, de grão, enfim, mas tem aquelas cargas especiais de combustíveis, de câmara frias, de produtos que obviamente que não vai ter retorno de onde ele vai levar, ele vai ter que voltar vazio. E aí, normalmente, para esse tipo de carga, tem um frete de retorno, né? Está embutido dentro desse frete. Para a carga de granel, o governo balizou dessa forma. Ou seja, então, para te levar o frete que tabelou para R$130 para o Porto de Rio Grande, a transportadora que agenciava a carga, ela é obrigada a garantir um frete de retorno. Se ela não tem frete de retorno, ela já tem que calcular o frete, o mesmo frete que ela pagou dos 130, ela tem que garantir de volta. Quer dizer, porque o caminhoneiro vai ter que voltar vazio. Sim. Então, o frete, em vez de ser 130, ele passou para ser R$260. Teve casos em que aumentou 150%. Exatamente. Então, não tem, o país para, porque assim, ó, o frete, ele é assim, ó, uma injeção na veia para a inflação, entendeu? E aí há o descontrole total. Aí o que acontece? Então o governo, quando viu que realmente tinha errado nesse quesito, né? Porque aí a gente vê que falta conhecimento técnico, ou talvez até de consultar as bases de quem está efetivamente envolvido no negócio. Foi na pressão mesmo. Foi na pressão. E aí, quando é na pressão, sempre o risco de dar problema é muito maior, né? E aí acabou que acontecendo isso. Aí o governo ontem refez só que o que ele fez? Aí ele baixou uma tabela inclusive mais baixa do que vinham praticando, entendeu? Que daí também inviabiliza pro caminhoneiro. Quer dizer, então ele vai muito nos extremos, sabe? E aí cria o descontrole. Tanto que os caminhoneiros até disseram que se isso acontecesse, iriam novamente paralisar. Agora a pergunta Clayton, como isso influencia nos preços então dos grãos, né? Ou na produção, nos custos, enfim, como você bem explicou. Mas a gente até trouxe um gráfico, né, que queria mostrar para a gente. Pois é. Então o que acontece? O preço porque assim, ó, nós vamos pensar, quando nós falamos em commodities, nós estamos falando mundialmente, né? Quando qualquer negócio que a gente fala, e o produtor sabe muito bem disso, as pessoas que têm uma ligação direta estão sempre acompanhando a Bolsa de Chicago, que é a referência hoje do mercado internacional. Quem quiser comprar ou vender grão, a referência é a Bolsa de Chicago. Sim. E o frete, para qualquer país, ele é, digamos assim, o grande... É a grande ferramenta, o grande diferencial na competitividade. Ou seja, quanto menor o frete eu tiver dentro da minha instituição, né, dentro do meu país, ou da região, quanto menos frete eu tiver, melhor será a minha remuneração. Então, quer dizer, se eu plantasse soja no porto, né, como eu fosse tudo lá, que eu não tivesse um custo zero de frete até o navio, eu seria muito mais pro produtor, né? eu seria muito mais competitivo lá fora. Então o frete, quanto mais alto ele for, de onde é que vai sair essa conta? E aí que entra o segundo momento da questão das indústrias, que elas pararam de comprar, de carregar aquilo que já estava comprado, e pararam de fazer novas compras. Porque que frete efetivamente eles vão calcular? Sim. Porque aquele preço que nós identificamos em Chicago, ele é uma referência de preço. Tá? E aí eu vou ter que vir para a minha base e eu vou fazendo o inverso, entendeu? Quer dizer, no Porto é X valor, em Passo Fundo é quanto? Eu vou descontar o meu frete. Então, efetivamente, esse valor, se confirmar e ficar essa tabela de R$130, por exemplo, então esses 30%, 40% que está sendo transferido para o motorista, ele vai sair do preço do produtor. Sim. Entendeu? Então essa que é a grande, que é aí que está a grande briga, entendeu? Competitivo o valor. Porque a cadeia, ela tem que andar para o mesmo lado. E hoje nós estamos em atrito, entendeu? Porque inviabiliza para o caminhoneiro e para quem produz também. Então esse impasse que está. E eu acho que é simples de resolver, mas tem que ter pessoas que estão inseridos no negócio e que têm essa capacidade e a habilidade de conversar, entendeu? Porque hoje a cadeia está tudo parado, o caminhoneiro também está sem carregar e a indústria sem comprar. E o produtor não está conseguindo vender porque não está tendo liquidez no mercado, né? Esse gráfico mostra o quê?
Esse gráfico que eu montei aqui, estou apresentando, nós temos assim, ó, na primeira linha, nós temos lá o valor do bushel. O que a gente fez? Eu peguei um histórico dos últimos 12 meses, para nós fazer um acompanhamento para ver quanto o mercado ele é suscetível e volátil, dá para se dizer assim, em termos de valores, entendeu? Então, se nós pegarmos de junho de 2017 a 6 de junho de 2017 a 6 de junho de 2018, nós tivemos uma variação no bushel de 19%, entre o melhor momento, que foi 10,85, para $9 o bushel. Então, para você ver quanto volátil está o mercado e que quanto faz com que o produtor tenha um planejamento comercial, e isso até inclusive antes até do próprio plantio. E se nós não olharmos para o dólar, nós tivemos uma variação maior ainda, entendeu? O dólar variou aí 28%. Essa variação do câmbio, que o câmbio também ele é uma injeção na veia para transformar transformar o nosso produto no valor real, por que ele tem essas oscilações muito? Basicamente são dois pilares que movimentam o dólar. Um é o mercado internacional, com as ações ou não do governo americano, e o segundo é o nosso Estado brasileiro, político ou econômico, que vai movimentar. Ou seja, quanto mais bagunçado ou quanto mais instável tiver o país em relação a tudo isso que a gente está vendo, de corrupções, de desmando e mando, e parece que o país está fora está desencontrado, gera uma incerteza para os investidores, e à medida que gera incerteza os investidores, eles retiram os valores ou não vêm investir no Brasil, e aí o dólar, o nosso real que se desvaloriza, entendeu? Sim. E aí o dólar acaba dando essa diferenciação. Então, só para nós observarmos que tem uma variação muito grande. E aí porque toda hora o produtor tem que estar fazendo a conta do valor do bushel, que é lá em Chicago, com o real, ele vai dar o valor em reais da saca da soja. Certo. E na saca da soja, nesses 12 meses, variou 34%, quase 35% entre um melhor preço que nós tivemos com o pior preço que nós tivemos no longo desses 12 meses. Então, quer dizer, às vezes o produtor perde 10% na produtividade por questões climáticas ou doenças, alguma coisa que acontece na propriedade, mas ele ficou vulnerável a 40% financeiramente. Sim. Tá? Por causa dessas oscilações. Então, o que a gente quer levar, e daqui a um pouco trocar essas ideias. O que o produtor tem que fazer nessas alturas? Porque hoje todo mundo está na frente da TV e gera aquela insegurança. Assim, a primeira mensagem, se é uma mensagem, assim, no meu ponto de vista, esquece a notícia, o que estão falando, entendeu? Sim. E volta para dentro da propriedade. Certo. O que é voltar dentro da propriedade? É identificar seu preço de venda. O que é identificar o preço de venda? É não dizer que preciso colher 30 ou 40 sacos de hectare de tal produto, porque é isso que se eu não colher isso eu não vou conseguir pagar minhas contas. Não, esquece isso, vamos ter que ser mais profissional. Para ser mais profissional, o que é? Eu tenho que transformar, qual é que é o meu valor real de venda? Transformar em reais. Eu tenho que vender a 70, eu tenho que vender a 50, eu tenho que vender a 80, eu tenho que vender a 100. Quando que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que tenho que fazer esse planejamento antes, 2, 3, 4 meses antes de plantar. Ou quando eu estou planejando o meu plantio, nesse mesmo momento eu tenho que planejar o meu preço de venda. Porque assim, hoje nós tivemos indicações no preço, hoje que eu digo essa semana, de R$90 para soja futura para maio de 2018. Esse preço é bom ou não é bom? Isso não interfere de governo, não interfere de frete, não interfere. Claro que interfere no meu custo final, mas nesse momento é uma decisão que tem que tomar. Eu vendo ou não vendo? Por que eu não vou vender? Ou se eu vender, onde é que está meu risco? Certo? Então, se tu souber então o valor que tu tem, o mínimo que tu tem que vender, eu vou saber se o seu preço é bom ou não. E se o preço é bom, eu vou lá e vendo. E vendo e ainda tem que bater palma se amanhã o preço estiver um pouco melhor. Porque uma coisa que o produtor tem que entender é que ele é tomador de preço e não formador de preço. Sim. Ele tem, o que quer dizer tomador de preço? Que se aquele preço que apresentarem para ele hoje, ele é bom, ele pega. E como é que eu vou saber se ele é bom? Se eu tenho minha conta lá indicada que o meu preço de venda é X valor. Então, hoje o que a gente vê que falta muito assim no produtor, e até ele sabe que precisa isso, entendeu? Mas às vezes ele fica inseguro se realmente é isso.
Então ele tem que buscar parcerias com pessoas que possam realmente identificar para ele onde é que está esse ponto de venda dele. Sim. E aproveitar os momentos de mercado e fazer as suas operações. Né? Olha, muitas informações interessantes aqui que tu trouxe para a gente, Clayton. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Destaque Rural Notícias. Está sempre convidado. Tá ok, eu que agradeço aí a população, né, os ouvintes, a Destaque Rural por nos convidar e a gente está sempre à disposição para maiores informações, enfim, fico muito obrigado aí pela oportunidade. Então tá certo, obrigado mais uma vez. Tá bom, obrigado. Vamos então agora às informações de economia. Vamos começar falando aqui aquilo que eu já comentei um pouquinho antes, né, que a CNI diz que vai também ao Supremo para contestar aí o tabelamento de frete. Sem aguardar o resultado das negociações entre o governo e caminhoneiros, que está acontecendo hoje em Brasília, a CNI, então, que é a Confederação Nacional da Indústria, diz que vai acionar o Supremo Tribunal Federal contra o tabelamento de frete para transporte. Segundo a informação que foi publicada no site da CNI, estará pronta nos próximos dias uma chamada ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a medida provisória 832, que estabeleceu os preços mínimos obrigatórios de cobrança de frete, um assunto que a gente estava comentando aqui, né, dentro do agronegócio, dentro do setor do agronegócio, mas que também está impactando em outros setores industriais. O ministro da Fazenda, Eduardo Gardia, demonstrou otimismo num acordo, então, para os setores de transporte e produtivo no tocante ao preço mínimo do frete. E também reconheceu, ao mesmo tempo, que a forma como o governo definiu a tabela mínima do frete, talvez, a palavra do ministro, talvez, não tenha sido a melhor solução para resolver a crise. E o presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein, também falou hoje, disse que é preciso reduzir a indexação da economia brasileira, ou seja, os reajustes automáticos de preços a partir da inflação passada. Ele falou isso porque, segundo ele, essa cultura tende a ser mudada à medida que a inflação seja mantida em patamares baixos. E até comentou que se a gente conseguir manter a inflação baixa, né, no país e também através das políticas, vamos conseguir manter a inflação, vamos conseguir reduzir a indexação. Isso ele falou porque ele acha que o patamar de inflação que está sendo realizado atualmente no Brasil ajuda o país a passar com mais tranquilidade pelas flutuações do câmbio que estão acontecendo nos últimos dias e evitando assim, né, medidas como grandes altas nas taxas de juros para conter aí o aumento dos preços. E o Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Central, também falou esse assunto depois que foi divulgado hoje pela manhã pelo IBGE o dado da inflação, né, que é a inflação oficial divulgado pelo IBGE, o IPCA, que fechou o mês de maio com alta de 0,4%, praticamente dobrando a relação ao apurado no mês passado, no caso, mês de abril, né? Maio em relação a abril. Apesar dessa alta, o resultado acumulado nos primeiros 5 meses do ano ficou em 1,33%. Então essa aí é a menor inflação para o período desde a implantação do Plano Real. Em relação aos 12 meses atuais, a inflação acumulada ficou em 2,86% e subiu contra os 2,76% dos 12 meses anteriores. Aí também tem outro tipo de inflação, por exemplo, a inflação medida pelo INPC, que regula os preços das famílias de menor renda, que são até 5 salários mínimos, fechou o mês de maio com variação de 0,43%, resultado 0,22% maior do que o 0,21% da taxa de abril. E na inflação que o IBGE divulgou hoje no IPCA, o que mais pressionou a inflação foi a alta dos combustíveis, principalmente a gasolina e também da energia elétrica. No mesmo aumento, o resultado acumulado então ficou em 1,33% e esses dois itens aí foram os que mais pressionaram a inflação. Vamos agora saber como é que ficou a Bolsa de Valores e o dólar nesta sexta-feira. Olha, o Ibovespa chegou a ganhar força hoje à tarde, depois que o Tesouro Nacional anunciou um programa de compra de títulos que vai durar até o fim de junho. Com essa novidade, então, os juros futuros viraram para uma queda acentuada e isso aliviou aí o mercado. Mesmo assim, não conseguiu evitar a quarta queda seguida do índice Ibovespa.
Benchmark da Bolsa, né, ou seja, o valor que é referência da Bolsa, hoje fechou com queda de 1,23%, cotado a 72.942 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial desabou 5,59% e ficou cotado a R$ 3,70 na venda, fazendo então com que a moeda norte-americana caísse 1,61% na semana. Vamos agora ao clima. Previsão do tempo então para hoje e também para amanhã, para amanhã, sábado e também para domingo, ou seja, no final de semana, para a gente ficar sabendo como é que fica o tempo na região sul e também na região centro-oeste. Na região sul, para amanhã, sábado, dia 9 de junho, previsão é de mais uma madrugada gelada no sul, com geada no sul, no centro-norte e também no nordeste do Rio Grande do Sul, no centro-sul de Santa Catarina e no sul e leste do Paraná. Durante o dia, a temperatura fica amena. O dia é de tempo aberto com sol e sem chuva. Isso para amanhã, sábado, dia 9, na região sul. Vamos agora para domingo. Uma frente fria avança rapidamente para o sul, provocando vento forte. A frente fria forma a instabilidade que domingo predomina sobre todo o sul do país, com risco de temporais, especialmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. No Paraná também tem o risco de chuva forte. Vamos então agora à previsão do tempo na região centro-oeste para amanhã, sábado, dia 9. Massa de ar seco deixa o tempo aberto, dificultando a formação de nuvens de chuva no centro-oeste do Brasil. A temperatura fica amena na madrugada com um pouco de frio, mas durante o dia sobe e também esquenta. Isso para sábado. Agora para domingo, centro-oeste, sol entre nuvens e chuva à tarde no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Podem ter pancadas de chuva à tarde também no noroeste de Mato Grosso. Sol o dia todo nas demais áreas do centro-oeste e sobem as temperaturas. Vamos agora às cotações. A gente começa aqui com as cotações então do farelo de soja em Ponta Grossa, valor de hoje R$ 1.550 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.550. Agora a soja saca em Passo Fundo, R$ 81. Temos aqui também a cotação da soja, agora saca em Paranaguá, R$ 87,50. Em Rio Grande, soja R$ 86. Em Rondonópolis, R$ 71. Agora o milho saca, Passo Fundo, R$ 45. Ponta Grossa, R$ 44. Em Rondonópolis, R$ 30. Agora o trigo em Santa Rosa, R$ 850. Dourados, R$ 1.030. Cascavel, R$ 1.000. Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca em Pelotas, R$ 37,45. Arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 37,80. Arroz em casca em Jaraguá, R$ 36,50. Agora vamos ao feijão. O feijão carioca Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115. E o feijão preto Lagoa Vermelha, R$ 115. O boi gordo Barretos, @R$ 137. No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,90. Em Tocantins, R$ 127 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,17 e em todo o estado, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,85 e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,10. Para terminar então o nosso Destaque Rural Notícias, ainda temos um convite para fazer para o terceiro Fórum Estadual do Agronegócio, que tem como tema Situação e Perspectivas, que acontece na semana que vem, dias 15 e 16 de junho. Esse evento vai acontecer no Gran Palácio, Centro de Eventos, em Passo Fundo, região norte do Rio Grande do Sul. No dia 15 de junho, sexta-feira, 19h30, tem a palestra magna A Produção de Alimentos como Política de Paz no Mundo.
vai ser com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Então, você que está agora nos acompanhando aqui no Destaque Rural, está convidado. Se você quiser mais informações e até fazer a inscrição, é só acessar lá o site www.incia.com.br. Assim, então, a gente fica por aqui com o Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 8 de junho. A gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana e até lá!